relatos evangélicos da última ceia, que já são relatos estilizados, digamos assim, já são postos num registro quase litúrgico, a própria estrutura, a cadência, etc. Temos também um bocadinho reminiscências da liturgia e da maneira como se vivia no livro do Apocalipse, quando fala muito mais da liturgia da glória do que da terra, mas que no fundo tiramos aí elementos, e acima de tudo também ao nível das expressões, das aclamações, não tanto ao nível do espaço, mas ao nível da palavra. Aclamações, hinos, que inseridos nas cartas de São Paulo e de São Pedro, no Apocalipse, portanto, ao nível mais, não tanto do espaço, mas da mens, digamos, que envolvia toda a forma de conceber a liturgia. Bom, ao nível dos Evangelhos, e pegando nos textos da Sagrada Escritura sobre a última ceia, principalmente, os apóstolos são todos concordes em nos dizer várias coisas que são importantes. Primeiro, Jesus celebra a Eucaristia, digamos, no contexto de ceia pascal hebraica, e portanto esse é o contexto em que Jesus celebra, podemos dizer, a primeira missa, e portanto seguindo a ritualidade própria da liturgia da Páscoa dos Hebreus, que tinham toda aquela descrição, e que nós podemos ver quer no livro do Êxodo, quer depois, enfim, em textos paralelos ou contemporâneos, não é? E portanto a ceia pascal, onde era essencial as taças do vinho, o cordeiro pascal imolado, o pão ázimo, as ervas amargas, etc. E tudo isso aparece logo no contexto do livro do Êxodo, quando fala da ceia e da Páscoa, etc. E Jesus é nesse contexto pascal hebraico que celebra a primeira Eucaristia. E celebra pegando nessa ritualidade e valorizando alguns aspectos dessa ritualidade, que os adota para si. E isso é que é importante para nós, que é perceber que Jesus, por exemplo, da ceia pascal hebraica, pega no pão e no vinho. E não pegou no cordeiro pascal, assado no templo, e que a família devia de consumir. E faz do pão e do vinho a realidade sacramental daquilo que ele quer instituir naquela ceia, que é, a partir de agora, tudo o que me vai acontecer, digamos, historicamente, amanhã e depois, ou seja, a sua Páscoa, a sua morte e a sua ressurreição, está aqui significada neste rito. Neste rito que, como os Evangelhos são todos concordes, aplicam 4 verbos essenciais. Que, aliás, são os 4 verbos que estruturam toda a liturgia da Eucaristia. E quais são esses verbos? Para que os sinóticos, então, são flagrantes, porque são os únicos que me fazem a descrição da última ceia. São João descreve a última ceia, gasta 5 capítulos do seu Evangelho a falar da última ceia, mas não conta a instituição da Eucaristia, só fala do lava-pés. Já iremos ver porquê. Só Mateus, Marcos e Lucas é que contam, tomou o pão. Então quais são esses 4 verbos? Tomou o pão, tomou, partiu, tomou, deu graças, partiu e deu. Os 4 verbos são estes. Tomou o pão, deu graças, ou seja, fez a Eucaristia, bendice a Deus, partiu e deu. Reparem que estes 4 verbos estruturam o que é hoje a celebração da missa, principalmente a segunda parte. E vamos depois ver isso na liturgia dos sacramentos. Tomou o pão, deu graças, partiu e deu. Reparem que isto, ao nível da liturgia da Eucaristia, da missa atual, tomou o pão, a apresentação dos dons, aquilo que as pessoas chamam ofertório, o momento em que se prepara o altar, deu graças é a grande oração eucarística, ou também chamado durante muito tempo cânon, ou também se pode chamar anáfora. Anáfora é mais um nome ao gosto dos orientais, mas tem sentido.
partiu, rito da comunhão, e deu a comunhão mesmo. Ora, o que nós percebemos nos Evangelhos sinóticos é que, de facto, os apóstolos já nos contam o que se passa na ceia numa cadência estruturada e que reflete o que era a prática da primeira comunidade cristã e apostólica. Ou seja, o repetir aquilo que o Senhor Jesus fez na última ceia já estava e já é apresentado nos próprios Evangelhos, com a verdade evangélica, mas ao mesmo tempo já ritualizado. E isso é importante para percebermos depois toda a evolução do próprio rito da Eucaristia. E os sinóticos são concordes nisto, claro, não vamos entrar. Deu graças a uns usam Elogein, que é bem dizer, outros usam Eucaristein, que é fazer Eucaristia, tem o mesmo sentido de dar graças. Dar graças quer dizer que Jesus bem disse a Deus por toda a história da salvação, por tudo o que iria consumar-se, a si próprio. E imprima aquele rito que ele estava a celebrar com os seus, e quando Jesus celebrou a última ceia, ainda não tinha sido nem preso, nem morto, nem sepultado, mas faz daquele rito o sacramento, o sinal sensível e visível daquilo que lhe iria acontecer. E por isso é que ele diz, fazei isto em memória de mim. Ou seja, sempre que agora fizeres isto, quando o fazeis, estais a fazê-lo em minha memória. Naquilo que eu vou consumar amanhã e depois, no certo sentido, historicamente, que Jesus consumou em Sexta-feira Santa, Sábado e Domingo de Páscoa, mas que ele antecipa ritualmente na Quinta-feira Santa, quando celebra a primeira Eucaristia. O outro grande texto, e esse já nos reflete a praxis de uma comunidade cristã, é o tal dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 7 a 13. Aí é-nos descrita uma reunião da Assembleia em casa de um deles, a reunião da Assembleia que está já estruturada nos grandes linhas do que é hoje a Eucaristia. Recordo-vos o texto que todos conheceis. Passa-se em Troade e Paulo está com aquela comunidade cristã. Estava de passagem, partia no dia a seguir e, portanto, Paulo está com eles. O que é que nós tiramos para já? Tiramos o sentido de que a celebração é celebrada na casa de um cristão. Não há tempo, iremos ver isso. E, portanto, as primeiras celebrações são celebradas à volta de uma mesa na casa de alguém que recebe os outros. Paulo está lá e a comunidade quer ouvi-lo, a comunidade quer escutá-lo. Reparem, está Paulo vivo, o que quer dizer que a comunidade cristã ainda não tinha sequer os Evangelhos. Portanto, nada estava escrito. Paulo ainda nem teria escrito todas as suas cartas. Portanto, ao nível da palavra, a grande tradição era a oral. E naquele momento percebe-se a importância de Paulo ali. Porquê? Porque era uma testemunha concreta, a comunidade queria ouvi-lo. E então o texto diz isto, mais ou menos. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para a fração do pão, Paulo, que havia de partir no dia a seguir, alongou o seu discurso até à meia-noite. Encontraram-nos reunidos na sala de cima. Havia muitas lamparinas, diz o texto. Ora, um jovem de nome Eutico, sentado no parapeito da janela, foi tomado do sono e caiu do terceiro andar cá abaixo. Ainda bem, se o padre, que hoje em dia as missas não são feitas no primeiro andar, porque não continua a dar algumas homilias, continua a dar. E, alvoroço, Paulo desce, diz às pessoas: calem-se, a sua alma ainda está nele, abraçam, o rapaz volta a si, diz: Paulo subiu, partiu o pão e alongou o seu discurso até altas horas. Reparem os elementos que aqui são importantes para nós todos. Para a compreensão do que é a liturgia e depois, consequentemente, as suas repercussões no espaço. Vou só sublinhar alguns elementos. Vamos já ver bem.
no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para a fração do pão, reparem, São Lucas, que é o autor do livro dos Atos, São Lucas dá-nos logo o contexto. Primeiro, estamos no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o primeiro dia a seguir ao sábado, na maneira hebraica de contar, ou seja, o nosso domingo. Não é? E, portanto, já encontramos com Paulo vivo, e sabendo nós que Paulo morre na perseguição de Nero, e a perseguição de Nero é por volta do ano 69, creio que eu, se não estou a erro, 67 ou 69, quer dizer que ainda está Paulo vivo, e, portanto, já temos o testemunho de uma comunidade cristã que se reúne ao domingo, tem a praxis, Paulo calha a estar, e se reúne para a fração do pão. Reparem que esta é a primeira designação, talvez a mais antiga designação, da Eucaristia, da missa, que é o gesto mesmo, partir o pão. Antes de aparecer a expressão ceia do Senhor, nos Evangelhos, a mais arcaica é esta, porque radica no próprio ato, no gesto mesmo, que implica que é partir o pão. A fração do pão é uma designação da Eucaristia das mais antigas, como ceia do Senhor. O nome missa veio muito depois. O nome missa já é do século, se não estou em erro, século VI, VII, para aí. E ao início nem era, designava o sacramento. Missa era o final do ofício. São Bento fala disso na sua regra. E era o final do ofício. Depois é que foi translação para a Eucaristia que começa a designar todo o sacramento. Portanto, uma comunidade reunida para a fração do pão. E reunida. Reparem que isto é um dos elementos sempre constante. E que vai ser uma constante na compreensão da liturgia da Igreja. Sempre uma assembleia reunida. Por isso, no templo cristão, o lugar da assembleia é fundamental. Porquê? Porque ela é a primeira realidade. O próprio do cristianismo é isto mesmo. O cristianismo é a Igreja, a própria palavra eclésia, quer dizer os convocados, os chamados. E, portanto, isto é modular na compreensão do que é a Igreja e na compreensão da nossa própria realidade celebrativa. Há sempre uma assembleia, ou em princípio deve haver. Não interessa se é numerosa, isso é outra coisa. Há uma assembleia. Porque nunca se celebra nada fechado sobre nós próprios. Estamos sempre em comunhão com toda a Igreja. E, portanto, há sempre uma assembleia. E estamos reunidos. E depois o texto continua. Estamos reunidos na sala de cima. Esta expressão, sala de cima, chama a vossa atenção, que é uma expressão que nos evoca logo desde o início da Eucaristia. Porquê? Porque se repararem no texto dos sinóticos, quando fala da última ceia, e que Jesus diz aos apóstolos ir preparar a Páscoa, Jesus diz assim, creio que é São Lucas que diz, ide à rua direita, virá ao vosso encontro um homem que vos mostrará uma sala num plano superior. Dizei, é aqui que o Mestre quer celebrar a Páscoa. E esta expressão, sala de cima, teve sempre, a partir daí, uma conotação eucarística. Quando vocês forem estudar na história, por exemplo, a Dura Europos, veem que no resto do chão está o batistério, mas a sala da Eucaristia é no primeiro piso, na sala de cima. Este sentido aparece sempre. Bom, depois descreve muitas lamparinas, claro, era noite, não há luz elétrica, as pessoas deslocavam-se de lamparina na mão, não é difícil de nos pôr no contexto, mas Lucas compõe. Portanto, está-se a ver a Assembleia, uma sala cheia, tanto quanto, tão cheia que um deles tem que se sentar no parapeito da janela, era educado, e pronto, tomou-se de sono. Paulo pregou que se fartou. E o rapaz tomou-se de sono. Tomou-se de sono e baldou-se da janela lá abaixo. Pronto. Sururu na Assembleia, tudo não sei o quê. Paulo mesmo tem que os calar, diz Lucas, disse mesmo, calai-vos, a sua alma está nele, abraçou. Como é que é constituído este encontro? A realidade da Assembleia e depois como é que ele é constituído. Lucas diz-nos, Paulo prega. E nesse dia prega muito.
Prega muito porque partia no dia a seguir. A comunidade cristã certamente lhe pediu: fala-nos de Cristo, fala-nos dele, diz-nos o que ele disse. E, portanto, uma grande vigília, um grande encontro. Ou seja, tinham ali o apóstolo de carne e osso, vivo, não há textos. Portanto, ele que nos eduque, ele que nos diga, ele que nos fala. Portanto, mas o que é que isto para nós interessa? A celebração tem um grande momento. Primeiro, à volta da palavra. Neste caso aqui, a palavra própria, viva do apóstolo, que prega. E ver o primeiro momento sempre da celebração cristã. A palavra de Deus. Depois há aquele incidente, muito bem, criou um certo sururu, perturba, mas, diz que Paulo, no fim, subiu e partiu o pão. E comeu. Ou seja, Paulo realiza o gesto de Jesus. A expressão partiu o pão, aqui condensa todo o gesto de Jesus na ceia. Não? E depois o texto continua-nos a dizer, depois alongou o seu discurso até às tantas e só então se retirou. Reparem que daqui nós já podemos, deste texto do Novo Testamento, podemos já ver os grandes componentes da celebração cristã, designadamente a Eucaristia. Uma Assembleia reunida, onde começa-se pela palavra e depois repete-se o gesto de Jesus, a Eucaristia. Aquilo que nós hoje chamamos de liturgia da palavra, liturgia da Eucaristia. Mas a estrutura base começa a ficar delineada. Depois também, ao nível, este do texto dos Atos, ao nível dos Atos, podemos ainda falar da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde, de facto, Paulo recrimina e repreende a comunidade de Corinto pela maneira como ela celebrava a Eucaristia. Que era não expressão de comunhão, mas de divisão. Quando Paulo chama a atenção à maneira como eles celebravam e que, portanto, haveria antes ou depois uma pequena ágape, ou seja, uma refeição convivial, que ou desembocava na celebração da Eucaristia, ou depois da Eucaristia se prolongava nessa refeição convivial. E isso era um contrassinal. Porquê? Porque cada um trazia as suas coisas e comia para o canto, e Paulo diz-lhes abertamente: o que comeis não é a ceia do Senhor, porque a própria celebração expressa as vossas divisões, no vez da vossa comunhão. Posso só fazer uma pergunta? É muito louco pensar que poderia haver uma dinâmica eucarística que passasse deste espaço de baixo para o espaço de cima e que fosse próprio que agora daqui vamos para... Não sei, só posso... Porque subiu e ele só desceu por causa do... O miúdo caiu. Ok, tudo é feito lá em cima, então. É. Paulo desceu e mandou escalar, diz: a sua alma está nele. E por isso tudo acontece lá em cima. Abraço, o rapaz volta assim, Paulo só partiu o pão. E depois termina: quanto ao rapaz, levaram-no vivo, o que foi motivo de grande contentamento. Assim foi. São muitas determinações. E, portanto, no caso da carta aos Coríntios, há essa determinação muito séria de Paulo, na maneira como eles celebravam. Ou seja, subentende-se que havia, além da celebração, haveria uma pequena ágape, ou seja, uma pequena refeição convivial, fraterna, mas que aí se expressava era as divisões, cada um, no fundo, diríamos nós hoje, com o seu farnel a seu canto, e depois Paulo ainda isso acentuava as diferenças entre eles e até, se calhar, as carências de uns e a abundância dos outros, e, portanto, Paulo diz mesmo: não tendes casas onde comer. Porquê é que vindes aqui fazer aquilo que é a negação do que celebrais? O sacramento da comunhão, mas depois vocês não traduzis isso na vossa vida, etc. Mas mais não nos diz, ou seja, não temos mais referências a esse. Por último, temos muitas referências, ou mais, ou como dizia, não ao nível da ritualidade ou até do espaço, mas ao nível das expressões, dos hinos, e é onde já se vê aí toda a elaboração de um conjunto de textos, aclamações, que estariam presentes na vida litúrgica da Igreja ainda apostólica. E isso aparece muito no Apocalipse de São João, aparece nas cartas de Paulo os hinos, que seriam hinos cantados pela própria comunidade cristã, e aparece espaço, enfim, em algumas expressões nas cartas e até nos Atos. Vamos chegar às expressões, vamos entrar no Advento: Maranatha, vinde Senhor, Cristo,
Senhor, os hinos do Apocalipse a Deus e ao Cordeiro, enfim, são todo um conjunto de textos que nos dão já um bocadinho o ambiente orante, a mentalidade orante da primeira comunidade cristã. Mas para compreender isto tudo, vale a pena nós tocarmos um aspecto que esse é essencial para perceber este primeiro período da liturgia da Igreja, que é a grande mudança que existe ao nível da mentalidade e da compreensão com Cristo e a partir dele, nos apóstolos e depois a grande mudança à volta de três realidades fundamentais da liturgia e da compreensão da liturgia, que é a realidade do templo, do altar e do sacrifício. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os apóstolos e as primeiras comunidades cristãs foram muito sensíveis a uma mudança quase de 180 graus na compreensão destes três conceitos, ou estes três elementos. Primeiro, o templo. O templo era algo que era identificador de qualquer religião na Antiguidade Clássica. Toda a religião tinha o seu templo, dedicado ao seu Deus, à divindade, que era o lugar onde o homem, o crente, ia levar os seus dons, as suas ofertas, ou os seus sacrifícios, ou ofertar em sacrifício à divindade. E, portanto, o templo era uma realidade visível, era uma realidade material. Estava aí. Era identificadora. Repara que isto é tão importante que a gente assiste no Império Romano a preocupação, por exemplo, de Roma, cidade, capital do Império, ter templos quase dedicados a todas as divindades, mesmo as orientais. Não eram propriamente do panteão romano inicial, mas que encontramos em Roma esses templos pagãos. Os cristãos, numa fase inicial, não têm templo. Aliás, são apelidados de ateus. Os cristãos, no primeiro e segundo século, são chamados de ateus. Não têm religião. E não têm religião porque não têm as três categorias que identificavam qualquer religião. E essas três categorias são esses três conceitos: templo, altar e sacrifício. Ou, de outra maneira, não têm, segundo a forma de pensar da mentalidade da época. Porque ter têm. Não têm é da mesma maneira. O que é que isto quer dizer? A primeira grande transformação, e que aparece já nos textos de São Paulo, é que a partir de Cristo, o verdadeiro templo não é o edifício. A partir de Cristo, o verdadeiro templo é o corpo de Cristo, isto é, a Igreja, o seu corpo eclesial. Recordo-vos a passagem do Evangelho em que Jesus entra no templo, fica indignado com o que ali vê, e o que ali via até estava previsto por lei, não é? Vendia-se bombas, vendia-se isto, trocava-se dinheiro para que as pessoas comprassem as coisas para fazer o seu sacrifício. E que Jesus expulsa os vendilhões do templo. O Evangelho diz que ele deitou as bancas abaixo, dos cambistas, não sei o quê, não diz que ele pôs nas pessoas, mas as pessoas interpretaram logo que ele começou ali a mandar bordoado ao pessoal todo. Não, dizem que ele deitou abaixo as bancas, deitou por terra ou não sei o quê, e olha, eles devem ter dito, e-vos embora, não é? O Geuto tem uma representação extraordinária disso, que era anunciar mesmo em posição de pugilista, assim, aqui atrás. Adoro essa imagem. O outro não saltava. O nosso mestre. É capaz. E quando perguntam a Jesus, com que autoridade fazes isto? E Jesus diz-lhes, destruí este templo e eu o reedificarei em 3 dias. E eles dizem, dá-nos nós 40 e tal anos para pôr isto tudo de pé. Quem te julgas? Quem és tu? Então nós levámos 40 anos para pôr isto de pé e tu em 3 dias pões de pé. E acrescenta São João, Jesus falava do templo do seu corpo. Isto é, a partir da morte e da ressurreição de Jesus, o verdadeiro templo é aquele que Jesus inaugura.
é o seu corpo eclesial, o seu corpo místico, em que nós entramos pelo batismo, e por isso fazemos parte deste templo, porque o templo passa a ser, primeiro que tudo, uma realidade espiritual. É um templo edificado, como diz São Paulo, por pedras vivas, de qual Cristo é a pedra angular. E, portanto, para os cristãos, a realidade do templo, enquanto realidade material, passou. Aliás, Jesus tem muitas palavras sobre isso. Nós andamos a ler isso há semana, ainda ontem. Dizia ele, não ficará pedra sobre pedra, referindo-se ao templo de Jerusalém. E reparem que São Paulo desenvolve muito estas duas ideias, as duas grandes imagens que São Paulo tem nas suas cartas para falar da Igreja, é a imagem do templo, a Igreja enquanto povo de Deus, e a imagem do corpo. A Igreja é templo, porque agora é o templo de Cristo, que Ele inaugura com a sua ressurreição, de que Ele é a pedra angular e nós somos as pedras vivas. E cada cristão, pelo batismo, entra neste templo. E, portanto, há uma certa espiritualização, neste primeiro século e segundo, da concepção de templo. O templo é a Igreja, o templo são os cristãos, são os batizados, que inseridos em Cristo, são inseridos neste templo espiritual. E Paulo reflete isso. Reparem, vós sois o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo, vós, os batizados. Paulo, quando, por exemplo, quer alertar os cristãos ou admoestar para algumas atitudes, diz mesmo, esquecestes que sois templos do Espírito Santo? Porquê que contristais o Espírito em vós? Porquê que o vosso modo de proceder é uma negação ou uma afronta ao Espírito de Deus em vós, ao templo de Deus em vós? E reparem que isto vai dar à Igreja nascente uma consciência de que agora o verdadeiro templo já não é uma realidade material, porque essa do templo material passou com Cristo. Agora o verdadeiro templo é a Igreja, o corpo de Deus, o corpo de Cristo. E isto depois vai se traduzir na maneira como a Igreja caminha depois para ter edifícios, templos. Porquê? Porque o edifício irá ser, cada templo e na maneira de conceber, irá ser a tradução, muitas vezes plástica, visível, da concepção que a Igreja tem em cada templo daquilo que ela é mesmo, enquanto templo de Deus. É por isso que quando nós virmos o ritual da dedicação da Igreja e do altar, na oração de consagração, nós vemos essas imagens todas. E veremos isso. A Igreja é, primeiro de tudo, templo santo. E a Igreja, povo. A Igreja, batizados. E esta é uma mudança completa. Os cristãos não têm templos. Começam a ter alguns templos onde se reúnem. Para que os primeiros nomes que se dava era a casa da Igreja. São os primeiros nomes que se davam, que nós as chamamos de igrejas. Era a casa da Igreja. Ou seja, onde se reúne a Igreja. Onde se reza a Igreja. Onde ouve a palavra, onde se celebra a Igreja. Esta é uma primeira mudança. A segunda grande mudança tem a ver com o altar. Nas regiões clássicas, toda a região tem o seu altar dedicado ao seu Deus, à divindade. E onde o fiel vai levar os seus dons, onde sacrifica, onde apresenta à divindade os seus dons e onde os sacrifica. Os cristãos vão progressivamente afastar-se dessa concepção de altar, porque agora percebem que o verdadeiro altar é o Senhor Jesus. Que o verdadeiro altar é a cruz onde o Senhor Jesus deu a vida, simulou. E nós, unidos a Ele, fazemos da nossa vida, do nosso íntimo, do nosso coração, o verdadeiro altar. Onde cada um de nós, pela sua vida e pelo seu dia-a-dia, apresenta a Deus e se faz imolação, e se faz entrega a Deus. Paulo diz isso.
oferecei-vos como vítimas. Ou seja, o verdadeiro altar já não é o altar dos sacrifícios do templo, enquanto realidade material, mas primeiro é o Senhor Jesus. Ele é que se fez altar, Ele é que simulou e cedeu. E o lugar foi a cruz. E o altar, enquanto realidade, para os primeiros cristãos anda ali um bocadinho, permiti que eu diga, um bocadinho misturado, que é, por um lado, os cristãos têm consciência, e a Igreja nascente, que Jesus celebra a primeira Eucaristia numa mesa, à volta de uma mesa. E reparem que isto vai influenciar muito a concepção do altar ao longo da história, estas duas, que é, por um lado, a visão de que Jesus institui a Eucaristia numa refeição convivial e à volta de uma mesa, a ceia pascal, e, portanto, o altar já não é o altar dos sacrifícios do templo. Aliás, é bom que a gente não se esqueça disso. Em Israel, só o templo de Jerusalém é que tinha altar. A sinagoga não tem altar. A sinagoga é a casa da palavra. Na sinagoga não há sacrifícios, nunca houve. É por isso que só se sacrifica em Jerusalém no altar. Mas deixa de ser isso para os cristãos. Para se tornar, por um lado, o Senhor Jesus e, por outro lado, o desenvolver esta teologia e esta concepção espiritual de que nós, se somos o templo, somos também a nossa vida, o nosso coração, o nosso íntimo, é este altar, onde nos oferecemos a Deus, onde oferecemos diariamente a nossa vida, os nossos corpos, as nossas boas ações, tudo isto. Ou seja, há uma certa espiritualização do altar que depois se traduz em duas vertentes, como vos digo, que é, por um lado, o altar é a mesa da ceia. Por outro lado, quando valorizamos mais o sentido do sacrifício e da imolação, e isso tem muito a ver depois também na maneira de compreender a Eucaristia, se olhamos a Eucaristia unicamente como o sacrifício de Cristo, normalmente isso depois traduz-se na concepção do altar. Que é, o altar é mais pensado como ara. Como ara, como a pedra do sacrifício. Chama a vossa atenção para isso. E a história da arte e da liturgia anda muito nestes dois coisas. Vejam altares que são mesa e altares que são ara do sacrifício. E que são complementares, as duas visões. Não é? São complementares. Vocês em Lisboa cidade, por exemplo, podem ver isso, traduzir isso muito bem, dentro do moderno. Não é preciso voltar aí atrás. Quando vocês chegam a uma igreja de São João de Brito ou de Nossa Senhora de Fátima, o altar é ara do sacrifício. É uma grande pedra. Monolítica. Ali onde se move. Se forem a uma igreja como, enfim, Arroios, Coração de Jesus, um bocadinho mais, já é mais mesa. É uma solução de compromisso, mas é mais mesa. Que tem a ver com a perspectiva de quem o pensa. Pensar a Eucaristia mais como a ceia pascal, então valoriza-se o sentido da mesa, ou a Eucaristia como o memorial da entrega da morte do Senhor, e então segue mais a linha da ara do altar. Os complementares necessariamente têm que ser. Tem que ser. O que eu quero dizer é a expressão plástica do altar terá que manter visível essa tensão. Sim, sim. Porque às vezes consegue, outras não estão. Pronto, mas no sentido daquilo que será o ideal é mantermos essa tensão, porque senão estamos sempre a fazer uma tendência. Não é fácil. Pois, não é fácil. Porque a compreensão da Eucaristia tem que sempre ter estas duas dimensões. Porque quando chegamos à Eucaristia, até a encíclica do Papa sobre a Eucaristia do Papa João Paulo é muito bonita, porque fala disso mesmo. As duas grandes. Mas não é fácil, às vezes, ao nível plástico, traduzir as duas coisas. Não é? Não é fácil. Se calhar a dimensão da proximidade ajuda a dimensão da mesa, mas também o enaltecimento da própria altar ajuda a dimensão do sacrifício. A dimensão da proximidade aqui não afeta nada, quer dizer, pode valorizar uma ou outra. É a forma como se faz. Vocês vejam, por exemplo, eu estive lá e devo de casa nisso. Em Paris, o altar que está agora da celebração, não é? Que foi um bocadinho feito no tempo do cardeal Lustigier. Na catedral.
na Catedral de Notre-Dame. Aquilo é a área do sacrifício. E até no cimo, quase, uma escadaria ali imponente. Também tem a ver com os gostos do cardeal Lustigia, não é? Que ainda por cima era um judeu convertido. E, portanto, mas de facto ele era o sumo sacerdote diante do Altíssimo. Ele nem sequer os auxiliares, bispos auxiliares, deixava abeirar-se do altar. Era assim. Mas tinha a ver com aquela concepção dele. Ele é um judeu convertido. Portanto, nunca se libertou um bocado dessa concepção toda, do altar do templo. Mas é evidente isso. Ora, esta é uma das mudanças também de mentalidade. E a terceira mudança é a do sacrifício. O próprio de todas as religiões é, de facto, apresentar a vítima que se sacrificava à divindade. Normalmente eram vítimas animais, produtos da terra, que simulavam combustão sob o altar. Os cristãos vão desenvolver muito, e São Paulo desenvolve muito isso, o sentido do sacrifício. E o verdadeiro sacrifício não é o sacrifício cruento da imolação de animais, mas é um sacrifício incruento, isto é, fazermos nós próprios oferenda a Deus. Ou seja, seguindo o ritmo, ou melhor, aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. O que é que se passa com Cristo na cruz? Jesus, na cruz, ofereceu-se a Ele. E por isso Ele é a vítima. Na tradição antiga, o crente vai ao altar e deixa lá a sua oferta. Um boi, uma vaca, um cabrito, o que for. Mas a oferenda e o verdadeiro e o sacrifício era muito exterior ao próprio, ou seja, era aquilo que era imolado. Na cruz isso não acontece. Na cruz não há substituição por nada. É o Senhor Jesus que se dá. Ele é a vítima. E isto, no Senhor Jesus, isto é muito importante porque dá-nos uma nova concepção do sacrifício. O verdadeiro sacrifício é aquele de nós próprios e não de algo em vez de nós, ou substitutivo de nós. Não é o que eu ofereço, é o que eu próprio me ofereço. E, portanto, há todo um valorizar do sacrifício espiritual, de facto. O sacrifício espiritual que se joga dentro de nós. E Paulo está sempre a alertar para este aspecto da nossa vida espiritual. Oferecei a vós mesmos, oferecei os vossos corpos. Oferecei-vos a vós próprios como sacrifício espiritual. Ou seja, o verdadeiro sacrifício já não é algo exterior a nós, mas nós é que nos oferecemos em sacrifício. E reparem que isto aliado à maneira como o Senhor Jesus celebra a última ceia e diz fazer isto em memória de mim, percebe-se que os cristãos logo no primeiro século vão progressivamente, por um lado, afastando-se do templo de Jerusalém, afastando-se do altar dos sacrifícios. Aliás, é um dos sítios onde Jesus quase nunca anda na sua vida pública. As estadias de Jesus no templo de Jerusalém anda pelo pátio dos gentios, anda por ali. Não há nenhum momento em que Jesus esteja junto ao altar dos sacrifícios. E os cristãos progressivamente vão se afastando disso, dessa ritualidade hebraica, e vão desenvolvendo esta espiritualidade do sacrifício espiritual que implica a nossa entrega, claro, a nossa doação, tal como o mestre. Unindo isso ao sentido da ceia, ao sentido de nova, digamos, daquilo que o Senhor Jesus institui, nós percebemos como há toda uma mudança grandiosa de mentalidade. Os cristãos não sentem necessidade, por exemplo, nos primeiro e segundo século, de ter templos, por exemplo. Primeiro são comunidades pequenas, reúnem-se na casa daqueles que têm mais espaço, fazem-no sob secreto. Sabemos que era crime numa determinada fase ser-se cristão. Portanto, as reuniões dos cristãos eram feitas muitas vezes às ocultas, em circunstâncias variadíssimas. É certo que nos 3, 4 primeiros séculos nem tudo foi perseguição, houve períodos de acalmia. E, portanto, os cristãos nesses períodos de acalmia, conforme as regiões do Império, iam
construindo alguma coisa, porque nós temos na história eclesiástica de Eusébio, quando fala, por exemplo, da perseguição de Diocleciano, Eusébio diz que foram destruídos bastantes templos cristãos, ou seja, quer dizer que havia zonas do Império, já alguns templos, as comunidades dessas zonas tinham construído, mas depois vinha outra grande perseguição, aquilo era tudo cristãos e o resto. Mas não era uma necessidade primeira para eles, porque viviam esta espiritualidade. Nós somos o templo de Cristo e, portanto, não tem necessidade do edifício. A verdadeira realidade do sacrifício é o do Senhor Jesus e nós unidos a Ele, e, portanto, fazemos da nossa vida a imolação, a entrega, e o próprio altar é a ceia do Senhor, é a mesa da ceia, portanto, estes aspectos. Digamos que esta é a primeira fase da liturgia antiga. Temos alguns testemunhos disso. Por exemplo, o primeiro testemunho mais antigo, a seguir aos Evangelhos e às cartas dos apóstolos, já no período, digamos, extra, ou na fase, ou no extra-bíblico, é a Didaquê. Este é um documento que, certamente, Didaquê é um documento contemporâneo, provavelmente, do Apocalipse de São João. É escrito pelos finais do século I, anos 90, por aí. E é um documento que tem, para nós interessa-nos muito, porque tem os 7 primeiros capítulos, é uma coisa pequenina, aquilo lê-se em 15 minutos. Lê-se em 15 minutos, portanto. Os 7 primeiros capítulos é um bocadinho uma doutrina moral e usa muito a imagem dos dois caminhos, do bem, do mal, das trevas e da luz. E, portanto, os outros capítulos, os outros 7, esses é que nos dão, do 7 ao 17º capítulo, dão-nos alguns elementos litúrgicos, concretamente do batismo e da Eucaristia e também do domingo, da celebração do domingo, principalmente estes. Mas que? Coisas pequeninas, não é? Nada de desenvolvimento. Depois, vamos encontrar outros de documentos importantes nos primeiros séculos, a tradição apostólica de Hipólito. Temos também a Didascália dos Apóstolos. E depois, a partir do século IV, enfim, principalmente a partir do século IV, temos muitas coisas a partir das catequeses dos bispos, dos grandes padres da Igreja. Portanto, como é que é? Digamos, estes são documentos. Eu vou trazê-los e propus. Este é pequenino, uma coisa pequeniníssima. A tradição apostólica já é maior e dá-nos muitos elementos. A tradição apostólica do batismo, da iniciação cristã, da Eucaristia, da oração, enfim. A Didascália dos Apóstolos também tem muita coisa sobre a liturgia. E depois as catequeses dos padres da Igreja dos primeiros séculos, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Cícero de Jerusalém, Teodoro de Mopsueste, enfim, uma série de outros. E aí temos muitos. Como é que é, se quiséssemos caracterizar este período, ainda desta fase da Antiguidade Cristã, como é que nós o caracterizávamos? Por um lado, chamei a vossa atenção para esta mudança de concepção nestes 3 conceitos. Isto é essencial, porque é o quadro base onde tudo o resto se vai estruturando. É, digamos, a mês teológica, espiritual, vivencial, em que tudo isto se resolve, ou se vai desenvolvendo. Agora, este é um período, pelo menos até ao século IV, V, é um período que podíamos designar a liturgia deste período como um período de grande criatividade, muita criatividade. Porquê? Porque, quer ao nível ritual, quer ao nível dos textos, nada estava feito. E, portanto, as comunidades cristãs iam criando. Principalmente iam criando quem? Os bispos, os pastores das comunidades, que, ao celebrarem, iam criando os textos para a celebração. Parem, nesta fase não há missal, não há lecionários, não há rituais. Não. Há elementos que são estruturantes e fundamentais, isso há.
e que entram na composição, por exemplo, dos textos. A Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, e depois os Evangelhos começam a circular. No que toca ao batismo, a profissão de fé, ou seja, as grandes perguntas do batismo. Crês em Deus Pai, crês em Jesus Cristo, as fórmulas, principalmente as fórmulas do batismo sacramentais, começam-se a estruturar. Mas a Eucaristia, enfim, os Evangelhos dão-nos um manancial e, portanto... Mas, de facto, não estamos numa fase em que tenhamos uma liturgia arrumada, estruturada, igual para todos, não. Cada bispo, na sua diocese, era o grande liturgo, digamos assim, o grande referencial. E eles é que vão compondo os textos. Isso era aquilo que depois, mais tarde, às discussões, não é? Afinal, até que ponto é que se pode fazer isto ou aquilo? Não entra muito. No tempo de Santo Agostinho, o grande... a partir do século IV, século V, o que há é alguns concílios regionais que vão legislando um pouco sobre isso, no sentido de pôr alguma ordem. Santo Agostinho mostra-se preocupado com os textos, principalmente porque, diz ele, andam para aí a rezar heresias. E, portanto, é preciso rever os textos e sujeitá-los, porque nem tudo era correto. O que não era de admirar, quer dizer, por um lado, porque a Igreja, desde sempre, estava sempre acossada de imensas heresias. Né? O gnosticismo foi um desafio sempre permanente na Igreja nascente e em todos os séculos, até hoje. E todo um conjunto de heresias que ia obrigando a Igreja a refletir, a se afirmar, a aclarar, etc, etc. Portanto, há sempre um desafio e um desgaste a esse nível. Mas, por outro lado, as comunidades cristãs começam-se a estruturar na sua ritualidade, principalmente à volta do batismo, à volta da Eucaristia, que são os dois primeiros grandes sacramentos, e isso começa-se a estruturar. Agora, é um período de grande criatividade. Como vos digo, cada bispo na sua diocese era o liturgo, compunha, não havia textos de orações eucarísticas. São Justino, no século II, ano 150, quando nos fala e descreve a Eucaristia domingo, quando chega à oração eucarística, diz: e aquele que preside dá graças com todo o fervor, tanto quanto sabe e pode. E o povo aclama amém. Mas evidente. Um padre com mais jeito para o verbo, com mais capacidade criativa, com mais não sei quê, era capaz de sair uma oração eucarística muito mais coisa, que ele até próprio ficava admirado e chegava à casa e passava a escrito. Olha, isto hoje resultou. Vamos passar a escrito para uma próxima vez. E é assim. Ou seja, começam a aparecer, e conforme um bispo diz um padre. Como quando é a mesma coisa hoje. Fazem uma homilia, acham que aquilo foi bom, não sei o quê, e começam a passar lá escrito, um dia publicam. Normal. Ora, o que é que sucede? Nestes primeiros tempos começam a surgir estes textinhos que eram feitos pelos bispos, pelos padres, para aqueles que preziam, que se chamam esses textinhos, ou essas folhas, os libelli. Libelli. Que era no fundo o que nós hoje dizíamos, olha, eram umas fotocópias e tal, assim, passou a escrito. É natural que nisto tudo eles começassem a partilhar uns com os outros, não é? O que é interessante é que, embora haja uma grande autonomia, porque não há uma entidade que coordene tudo isto, o que é interessante é que ver igrejas tão dispares como Antioquia, Jerusalém, Alexandria, Roma e não sei o quê, mas os traços comuns estão nelas todas. Porquê? Porque falar de criatividade não é falar de descabelamento. É perceber que quando se faz uma oração eucarística é evidente que nós vamos dar graças a Deus. Porquê? Por toda a história